Olá, turma. Na aula de matemática de hoje, vamos estudar sobre os ângulos. Tem uma atividade que está na página 59 e vai até a 61. Mas antes de vocês fazerem essa atividade, eu vou mostrar para vocês o que é um ângulo. O ângulo é a medida da abertura entre dois segmentos de reta. Olhem só. Esse daqui é um segmento de reta e esse daqui é outro segmento de reta. Entre esses dois segmentos de reta, tem essa abertura aqui, que é chamada de ângulo, certo? Então, ângulo é esse espaço aqui, ó. Esse espaço aqui entre duas retas, certo? Entre dois segmentos de reta. Esses dois segmentos de reta aqui, ó, são chamados de lado. Esse aqui é um lado e esse daqui é outro lado. As retas no ângulo são chamadas de lados. E o ponto aqui, esse ponto aqui, ó, o encontro dessas duas retas aqui, que são chamadas de lados, o encontro dela é chamado de vértice, esse ponto aqui, esse encontro das duas vértices, certo? Então, lembrando, essa abertura aqui, entre dois segmentos de reta, é chamada de ângulo. Isso aqui é o ângulo, certo? E a gente pode medir o ângulo em grau. Olhem só. Os graus indicam a abertura que cada ângulo tem. Olha só. Essa abertura aqui, ó, desse ângulo tem 45 graus. A abertura desse ângulo aqui, ó, esse aqui equivale a 15 graus. Esse ângulo aqui ele está aberto e equivale a 80 graus. A abertura desse ângulo aqui, 80 graus. A abertura desse ângulo aqui equivale a 30 graus, certo? Então, a gente mede o ângulo em grau e os graus indicam a abertura que cada ângulo tem. Esse ângulo aqui, como eu disse, ele está aberto em 45 graus, a posição que ele está aqui, tá? A gente vai ver a atividade agora na página 59. Ângulos. 1. Vitória observa os ponteiros de um relógio, o canto de uma trave de futebol e a letra inicial do seu nome. E os ângulos, eles estão presentes no nosso dia a dia, certo? Como no ponteiro de um relógio, como no ângulo de uma TV, como no ângulo de uma trave, isso aqui, ó. Como no ângulo de um nome, do V de Vitória, certo? Em seguida, ela desenhou o que observou, usando em cada desenho dois segmentos de reta com extremidade comum. Então, Vitória observou o ponteiro do relógio, que fazia um ângulo, o canto da trave, que fazia outro ângulo, e o V do nome dela, que fazia outro ângulo. Olhem só. O número 1 aqui indica o quê? Qual ângulo? O da trave, olha só. O número 2 indica o ângulo de quê? Do V de Vitória, certo? E o número 3 indica o quê? O ponteiro do relógio, certo? O que vocês vão fazer? Relacione as letras do que ela observou com os símbolos romanos, com esses símbolos romanos aqui, correspondentes. Então, esse número 1 aqui, ele é relacionado com que letra aqui? Com a A, com a B ou com a C? Ele está fazendo um ângulo com que figura dessa daqui? O V, que é a figura número 2, que é o número 2. Ele está relacionado com a A, com a B ou com a C? E o número 3, ele está relacionado com que figura dessa daqui? Aí vocês escrevem aqui, por exemplo, A e figura 3. Aí passa uma vírgula. B, ele pesquisa aqui qual desses daqui é o ângulo e coloca aqui.
Olhem só, eu coloquei um exemplo aqui para vocês. A letra A está relacionada com o número 3, certo? Ó, que é o ponteiro do relógio. Então, vocês vão fazer a mesma coisa com esses outros dois aqui. Qual a figura que está relacionada com o ângulo que tem aqui? Aí, escrevem nessa linha. 2. Desenhe o ângulo formado pelo ponteiro de cada relógio. Então, vocês observem aqui, ó, o ângulo desse ponteiro. Vocês vão desenhar aqui do lado o ângulo que está formando o ponteiro do relógio, desse relógio aqui. Do outro lado, vocês vão desenhar o ângulo que está formando o ponteiro desse relógio aqui. Aí desenha o mesmo formato aqui do lado, certo? O mesmo formato do ângulo que está mostrando aqui o ponteiro, aí vocês desenham aqui do lado. 3. Veja o trajeto de 3 crianças que, em determinado ponto, mudaram de direção. Cada trajeto também dá ideia de ângulo. Olhem só, eu deixei um exemplo aqui para vocês. O trajeto dessa criança aqui está formando esse ângulo aqui, ó, que eu deixei aqui embaixo, certo? O mesmo ângulo que está aqui é o que é esse roteiro aqui, ó. Esse trajeto desse menininho. Vocês vão fazer o que aqui? O trajeto que tem aqui desse menino, vocês vão desenhar o ângulo que está formando. O mesmo trajeto aqui, ó, certo? Então, desenhe esse ângulo aqui embaixo. E o trajeto dessa menina aqui, ó, que está formando esse ângulo aqui. Aí, vocês desenham aqui embaixo. É o mesmo formato desse trajeto aqui, que vai formar um ângulo, certo? Observa o trajeto dela e desenha aqui embaixo. Aí vocês vão ver que vai formar um ângulo, certo? Cada trajeto é um ângulo. 5. Nesta imagem, vemos 2 cruzamentos de rua em uma cidade. Cruzamento da rua da Lua, que é esse daqui, com a rua da Terra, que é esse daqui. E o cruzamento da rua do Sol com a rua da Terra. Em qual desses cruzamentos os ângulos formados são retos? Qual rua aqui é a reta? É a rua Lua e a rua Terra. Vejam que a rua Sol ela não está reta, certo? Vocês colocam rua Lua e rua Terra. Porque está perguntando aqui, ó, qual cruzamento os ângulos formados são retos? Retos é o quê? É um reto mesmo, certo? E a rua do Sol aqui ele não está reto, certo? 6. Desenho que se pede. Na A, uma letra cujo desenho tenha pelo menos 2 ângulos retos. Eu deixei o exemplo da letra A. Ângulo reto é o quê? Aquele ângulo reto mesmo, certo? A linha reta. Então, a letra A, ela tem a linha reta. Ela não faz curva, ela não cruza nenhum traço. Outro exemplo de letra, a letra T. A letra F, ela não se cruza, certo? Ela permanece com uma linha reta, com um ângulo reto. Bem, uma letra cujo desenho não tenha nenhum ângulo reto. Eu deixei o exemplo da letra X. Mas outro exemplo de letra é a letra N, M, Z, que não tem nenhum ângulo reto, certo? Aí vocês escrevem aí. 7. Observe que, para ir até a casinha, o cachorro tem 2 caminhos. Tem esse daqui e tem esse daqui. Pinte de azul. Vocês não vão pintar de azul, vocês só vão passar o lápis, certo? Vão só passar um traço, não é para pintar o livro. Escreva, passe um traço, o caminho no qual o cachorro, ao mudar de direção, forma um ângulo reto. Qual o ângulo reto que ele vai fazer aqui, que vai chegar até na casinha? Olha só, se ele fizer esse traço, se ele fizer esse caminho aqui, ele não vai fazer um ângulo reto. Mas se ele fizer esse percurso aqui, esse caminho, ele vai fazer um ângulo reto, certo? Aí vocês passem o traço do lápis aqui, não é para pintar, é só
traçar o caminho. E B, vocês vão fazer o quê? Vocês vão colocar a seta nesse outro caminho aqui. Nessa vai passar um traço de lápis e nesse outro caminho vai fazer setas, certo? Que é o caminho que ele não vai percorrer. 8. O ângulo formado pelo ponteiro do relógio às 3h30 é um ângulo reto? Vejam só. Aqui está mostrando a hora de 3h30. Esse ângulo está reto? Vocês acham que esse ângulo aqui está reto? Ó? O ângulo reto é assim, ó, se ele tivesse aqui e aqui, mas ele não está reto. Ó. Ele está um pouquinho entre o 3 e o 4, certo? Então, ele não é reto. Não é um ângulo reto, certo, gente? Porque para ser reto, ele teria que estar apontando diretamente no 3. Ele não está. Ele está um pouquinho mais para baixo, certo? Então, não é um ângulo reto nessa questão aqui. Certo? E se vocês tiverem dúvida, vocês me mandem mensagem no WhatsApp.